Olha, a civilização, ela cresce, ela nasce e ela se mantém por algum princípio de castração do desejo. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir desejar, consumar todos os seus desejos em vida. Você não vai ter todas as pessoas que você deseja. E enquanto criança, quando você é inocente desse princípio de desejo, ainda que ele seja latente em você, você não precisa de uma aula ou de um professor de sexualidade, porque ela brota naturalmente. O primeiro conservador clássico do século XX chama-se Sigmund Freud. Ele dizia isso. A civilização nasce em algum momento de uma castração do desejo. Quando você não quer estuprar alguém, quando você não quer abusar de alguém, quando você não usa o outro como um mero elemento e objeto para a satisfação do seu desejo pessoal, nasce a civilização. Você enxerga o outro como um elemento constitutivo de um princípio de sociedade. Isso eu estou dizendo de Freud, de psicanálise, sem nenhum elemento religioso. Isso é praxis. Agora, quando você chega ao momento de contraponto à repressão de um desejo que possa ser excessiva. Quando eu fui na minha primeira confissão, por exemplo, tinha 11, 12 anos de idade, eu estava começando a me masturbar, minha cara Geisiane. O padre chegou para mim e falou, você não precisa fazer isso, meu filho. A natureza se descarrega sozinha. Eu falei, só se for a sua. A minha, não. Aí eu falei, isso não é um princípio de pecado. Agora, quando você fala para o outro lado, você vai para o extremo oposto e você começa a sexualizar desnecessariamente uma criança, qual é exatamente o objetivo? É a destruição da civilização originária dessa mútua castração de um desejo para você perceber o outro como seu irmão, como seu pai, como sua mãe, como seu parceiro social e não sexual, mas você cria exatamente a distorção e a deturpação e a destruição dos elementos de repressão necessários à civilização para colocar, como disse o professor Suano, na mãos do Estado, um tipo de tutor afetivo, sexual, social, político, porque o esgarçamento das relações familiares, das relações sociais, são completamente destruídas. Aí quem vai regular isso seria o Estado. É essa a questão da sexualização. Agora, objetivamente, o que a OMS quer com a sexualização precoce de crianças? Crianças de que idade? Ensinadas a se masturbar, a se tocar, a brincar de médico? Isso é saúde? Isso é a Organização Mundial de Saúde Pública, essa mesma que deu os ditames de uma pandemia, que trancou as pessoas, que colocou as pessoas à mercê de um Estado patriarcal, eventualmente, que vai limitar a sua capacidade de ação, de pensamento, de trabalho, de consciência. Essa mesma OMS quer ditar às nossas crianças que elas devem se tocar, podem se masturbar, podem brincar de médico. A única educação sexual possível a uma criança é contra qualquer tipo de prática abusiva de um adulto. E aí a OMS está se transformando num adulto que abusa das crianças, impondo uma agenda sexual para que o Estado possa gerir a vida pessoal, material e corporal dessa criança. Ou seja, o abuso hoje é feito pelas próprias instituições não governamentais de um Estado supranacional que querem orientar a sexualidade, a vida, a sociedade como elas bem entendem. Ou seja, transformando a possibilidade de uma transcendência do sexo na partilha comunitária de uma pessoa com outra, de um pai com seu filho, de um irmão com seu irmão, de uma pessoa, de um indivíduo social com outro social, para além da questão do desejo, da objetificação, transformando todos em objetos a serem manipulados por um Estado que quer, inclusive, mandar e direcionar a sexualidade da criança. Ou seja, é uma subversão total daquilo que o Freud chamava de sexualidade latente, né? A sexualidade latente, ela existe numa criança em latência. Ela se transforma em potência na adolescência e na vida adulta. O que a OMS está querendo é subverter, transformar a latência e potencialidade na sexualidade desde a tenra infância. Ou seja, se é essa a Organização Mundial de Saúde que comanda os ditames da saúde pública universal, ela está simplesmente transformando a saúde pública universal em doença pública universal,